paz do Senhor, queridos irmãos. Amém? Aproveitando a oportunidade, vamos justificar, a lição 9, hoje, com 2 textos. Vamos ler primeiramente o Salmo 128, queridos. 128, pode ser o verso de número 1, e depois nós estaremos citando alguns na sequência. O Salmo 128, verso 1, que diz assim: é venturoso, feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Você abra a sua Bíblia também, Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 17, para nós ler mais alguns versos aqui da palavra. Gênesis, capítulo 18, e os versos de número 17 até o 19. Os que abriram nos acompanhem. 18 e 17 de Gênesis. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Até aqui. Os irmãos, por bondade, tomem seus assentos. Qualquer pessoa no meu lugar se sentiria honrado pela oportunidade que tenho de poder transmitir a palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Sérgio Melfior pela confiança, pastor Adriano Bento e os demais obreiros da sede, por nos confiar essa responsabilidade, olhando para um auditório tão seleto, pessoas sábias, entendidas, que podem falar com propriedade, principalmente do assunto família, que eu acho assim de uma responsabilidade, eu tenho o assunto família como uma responsabilidade muito grande, porque ser exemplo, os irmãos sabem que não é uma tarefa simples, fácil para ninguém, é muito difícil ser um padrão de conduta na questão família, é muito lutado, é muito sofrido, essa questão de nós termos uma família como modelo. E, em algumas vezes, eu me pergunto, e gostaria de fazer essa pergunta para você: como é que você olharia os filhos dos outros, se os seus fossem os melhores? Como é que você olharia se os seus fossem os melhores? Como obreiro, principalmente quando você usa essa tribuna aqui. Em alguns momentos, eu me pergunto, como pai, como pastor, essa questão. Todos nós temos algumas dificuldades nesse quesito família. Mas hoje o assunto não abrange tudo sobre família, mas nós queremos nos prender a isso aqui, o assunto da lição. As promessas de Deus para a família. Eu gostaria de colocar uma vírgula aqui, que o teme e anda nos seus caminhos. Os irmãos concordam com isso? Amém? As promessas de Deus para a família, que o teme e anda nos seus caminhos. Pois é justamente o início desse salmo, de número 128, e eu me lembro que quando o pastor Sérgio deu aí uma das doutrinas, ele citou o 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele citou muito esse 7, porque fazia parte da lição sobre o assunto. E hoje o nosso texto está mais relacionado ao Salmo 128. E os irmãos que têm a sua lição aí, podem nos acompanhar, nesse tema, as promessas de Deus para a família, desfrutando as bênçãos de Deus. E aí nós temos, eu gostaria de, primeiramente, irmãos,
falar um pouquinho aquilo que eu pesquisei sobre promessa. Não olhei profundamente o significado latino, né, no português, mas uma definição de promessa, e que é algo que alguém projeta como certa ou como possível. Uma outra definição é a garantia dada de que alguém fará ou dará algo. Isso é uma promessa. É uma declaração referente ao futuro, ou ainda uma espécie de encontro com o futuro. E o nosso tema é as promessas de Deus para a família. E lemos aí um texto justificando um exemplo. Abraão é um ícone de exemplo de pai de família, né? A prova de tudo isso é Israel. Israel está aí. Israel é real. É uma história de 3.000, aproximadamente aí 3.500, 600 anos de existência, até mais do que isso, né? É mais ou menos isso, a história da família de Abraão. O anjo chega na casa do Abraão para anunciar que, dali a 9 meses, né, a velhinha Sara seria mãe de um menino, e colocou até a Sara para rir, né? E por isso nasceu o riso, né? O Isaac. Olha, por esse tempo da vida, daqui a 9 meses, a Sara, a velhinha, vai ter uma criança. E ela já estava até quase descrendo da promessa, né? E os irmãos conhecem muito bem esse texto, essa história biblicamente falada. E ela se ri lá, e o anjo disse: por que a Sara se riu? Não, eu não me rio. Aí depois nasceu o riso, e quando Deus pede para sacrificar o riso, Abraão fica bem sério. Aí mandou sacrificar o riso, ofereceu o riso em sacrifício, que é o Isaac, né? E teve que ficar bem sério. Só vai lá, me queima o menino lá em cima. Lá. Mas a verdade é, irmãos, que o Isaac, o descendente do Abraão, e que gerou 2 meninos chamados Esaú, né, o peludo, e o Jacó, o suplantador. E o Jacó está na lista da família messiânica, dentro de um projeto divino. Ele gera 12 meninos e uma menina. E é interessante, né, que esses meninos, vamos dizer assim, na linguagem de família, filhos de Jacó, eles não são umas crianças muito bem-seja, não, são meio peralta, né? Tanto é que programam toda aquela traquinagem contra o José, mas você vai ver aquela turminha tudo convertido depois, não é? Está tudo convertido, tudo uns meninos bem crentes. Quando eles vão lá para o Egito, vão tudo convertido, né? E tanto é verdade que eles não fazem parte de uma nação, mas eles permanecem, aquela geração, por aproximadamente 430 anos lá no Egito, e formam um grande povo. Quando saem do Egito para possuir Canaã, já é uma família de aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. Só o exército de infantaria era de 603.550 soldados, de 20 anos para cima, que podia pegar numa peixeira e sair para a briga, né? E esse povo se instala, e é um povo de tanta história. E nós acabamos de ler um texto aqui, que o anjo vai dizer assim: vou ocultar Abraão, o que faço? Não, Abraão, não dá para ocultar para este homem, que tem um propósito tão definido, né? E eu gostaria que você voltasse um pouquinho, porque o tema é as promessas de Deus para a família. E, indiscutivelmente, você pode falar de qualquer descendente de Abraão, como José, como tantos ilustres descendentes de Abraão, mas o Abraão, o filho de Tera, né, ele é justamente o modelo desse salmo, que traz uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que respeita, reverencia o sagrado, Deus, e tem o cuidado de andar no seu caminho. Feliz serás, te irá bem.
A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim será abençoado o homem que respeita, que teme, que reverencia Deus. Deus vai te abençoar lá de cima, desde Sião. E tu vais ver os bens da capital de Israel, Jerusalém, todos os dias da tua vida. Tu vais ter longevidade, vai ver os filhos dos teus filhos. E vai ter paz sobre a tua nação, sobre os teus descendentes. Abraão é justamente o personagem que se encaixa perfeitamente dentro desse salmo. Mas a boa da notícia de tudo isso, que a bênção não é só para Abraão, é para nós também. É para mim, é para você. Que de repente estamos saindo aí de uma história pregressa, como a minha, como a de tantos outros que, se fossem ocupar esse espaço e esse tempo, diriam: pastor, não tive pai, sou órfão de mãe, fui criado pelo padrasto. Mas você está aqui com uma promessa, que se você aceitar Jesus, se você receber Jesus, se você for lavado pelo sangue do Cordeiro, você não só vai para a eternidade, mas você vai constituir uma família com promessa de bênção divina na terra. E esse tem sido a história de muitos de nós, desses homens que se propõem a temer o Senhor, que colocam um ponto final numa história de rebeldia, de impiedade, e que a partir de um certo tempo, eles fazem uma opção de coração, de servir a Deus, e a partir dali, as bênçãos do pai Abraão vêm sobre nós, porque nele seriam abençoadas todas as nações da terra. Certo, irmão Jairo? É isso aí, meu querido. O senhor é um homem abençoado, com a sua família, sei disso aí. Então, meu amado, o anjo está dizendo: eu não vou ocultar o que faço com Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a gente não pode fazer certas afirmações, mas nenhum de nós ignora que o mundo é abençoado por causa desse crente. Dá vontade até de deixar de ensinar e pregar. É verdade, irmão. Já de dar um pulinho aqui. Verdade. A gente fica inspirado. Porque o Abraão, irmão, Abraão foi uma bênção para as nações. Esses grandes cientistas que promoveram essa tecnologia que nos traz tanto conforto, tem muitos deles que são descendentes da velhinha Sara e do velhinho Abraão. Certo, irmãs queridas? É verdade. Está aí Isaac Newton, Albert Einstein, Roberto Oppenheimer, tantos ilustres cientistas que saíram dos lombos de um homem que Deus prometeu abençoar, através dele todas as nações. E aí, irmão Jair, o que é que nós podemos dizer? Que você que está nesse culto me ouvindo, através de você e dos seus descendentes, Deus pode abençoar as nações. Não apenas Joinville, não, senhor. Tem um boliviano abençoado aqui, já abençoando terra estrangeira. E tem muitos daqui que poderão abençoar a África, a Ásia, a Europa. Porque o homem que teme o Senhor, Deus abençoa desde Sião. Amém? Então, o Salmo 128 é considerado a canção da família. Nele encontramos muitas promessas, promessas pessoais para a família e a nação. Promessa de bênção, porque você teme, o primeiro alvo da bênção é você, é eu, é ou não é?
primeiro alvo da bênção de Deus é você. Então, é pessoal, sim. É aquele que teme o Senhor. Tanto é que você, quando lê o Ezequiel 18, eu dou um conselho para você que lê Bíblia. Leia o Ezequiel 18 em casa, medita um pouquinho. Você vai ver ali que tem o homem justo, que nunca deixa de cometer injustiça, e no final ele é abençoado pela sua justiça. Mas que vai gerar um menino irresponsável, e que vai sofrer a penalidade, porque não copia o exemplo do pai. Mas esse garoto injusto gera um menino que vê o erro do filho do pai dele, que é o pai dele, e resolve não seguir o mesmo caminho. E justamente Deus o abençoa pela sua justiça. Mas vai ter um justo que lá no finalzinho, faltando 10 anos para morrer, vai apostatar e vai levar na cabeça. Tudo o que praticou é aquele que desiste da fé. E o Senhor está dizendo, olha, pai não leva a culpa de filho, não, Senhor. E filho não leva a culpa de pai. O negócio é não pecar. Porque o que peca sofre a consequência do pecado. É isso que o Ezequiel vai ensinar. Então é assim, meu irmão, você é bom. O primeiro alvo da bênção é você. A bênção é pessoal. Mas é claro que um pai temente a Deus, que põe o joelho no chão, muitas das vezes a bala passa perto do nariz do filho e não mata. Porque tem um joelho dizendo, Jesus, poupa o meu filho. Eu tenho algum deles lá na casa de recuperação, que são fruto de misericórdia, oração e intercessão. Mas a bênção primeira é pessoal, e ela também vem para a família, né, irmão? Porque um homem que teme ao Senhor, a casa dele é abençoada. Conselho que eu dou sempre para você, meu irmão. E eu sei que você faz isso, talvez até melhor do que eu. Mas é só para lembrar. Ensina é para lembrar, né? Alguma coisa nós ensinamos, você não sabe. Outra nós só fizemos você lembrar. Quando você está dentro da sua casa, irmão, já pede para Jesus botar anjo no portão. E Jesus bota, tá? Você não precisa nem ter dúvida disso. Que se você pedir para Jesus já guardar lá o portão, ele guarda. Se você pedir para Jesus abençoar cada repartição da sua casa, para ter paz no banheiro, na despensa, na cozinha, vai ter paz. Se você pedir para Jesus abençoar os vizinhos da direita, da esquerda, do fundo, da frente, vai ter bênção para os vizinhos. E se você interceder pela rua e pelo bairro, vai ter, porque o homem que teme ao Senhor, Deus abençoa o seu espaço geográfico. Sabia disso? Uma coisa que você faz, irmão, você que é pai, se levanta ali não para alardear, mas de vez em quando levanta a mão e vai abençoando os cômodos da casa, repreendendo qualquer espírito opressivo. Faz isso. Verdade, irmão. Faz isso para você ver como você vai desfrutar de paz dentro do seu lar. Isso é promessa. Promessa para a família. A família precisa de bênção, precisa de encaminhamento, de orientação. Todos nós que temos filho, queremos ver o nosso filho bem colocado, bem empregado. E um homem que teme ao Senhor, em parceria com o nosso Deus, a gente resolve essas questões que o psicólogo não vai dar conta. Não é verdade? Deus está aí para nos abençoar. E depois tem a bênção para a nação. Então, quem fica perto de um homem que teme ao Senhor é abençoado. Eu sempre digo, irmão, coisa boa é ficar perto de um crente, um homem que teme ao Senhor. Você só vai ouvir coisa boa. Verdade. Ficou perto dele, meu irmão, está contagiado pela bênção de Deus. Agora, o problema é ficar perto de alguém que não respeita Deus. Aí houve coisas que entristecem e assim por diante. Atitudes impensadas, mas ficar perto de um homem que teme ao Senhor é coisa maravilhosa. À frente diz que a Bíblia, que eu tenho que ir bem ligeirinho, irmão, assevera que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria, e não faria? Falaria, e não confirmaria? São palavras, inclusive, de um falso profeta, mas ele falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É o Balaão que disse isso aqui. Quando foi amaldiçoar Israel, Deus pegou a língua desse homem para falar que Deus é um cumpridor de promessas. Foi lá para amaldiçoar. Disse, nada disso, meu amigo, tu vai abençoar.
tu vai abençoar. E ele vai dizer para o Balaque, para os moabitas, Deus não é homem para ficar mentindo. E nem é filho de homem para se arrepender. Se ele diz, ele faz. Se ele fala, ele cumpre. Eita glória! Esse é o nosso Deus. Entendendo, meu irmão, aquilo que diz o Salmo 34, 19. Você pode ser bonzinho, mas não te esqueça. Muitas são as aflições do justo. Só que tem um porém. O Senhor livra de todas. Porque perto está o Senhor de quem tem coração quebrantado e livra os contritos. Às vezes a gente usa dizer nas nossas orientações de doutrina. O crente até pode ser que no presente, o crente fiel, ele pode ser até que nem a história aqui do Asaf, né? O camarada que tirou um pouquinho os olhos do Criador e começou a olhar para soberbo e ver prosperidade de ímpio. E ele diz, quanto a mim, meus pés quase escorregaram. Faltou pouco para eu me desviar. Comecei a observar a gente se dando bem, sem respeitar Deus. Meu Deus, o que é isso? Dizimista fiel que eu sou. E não estou crescendo muito. Meu negócio está apertado, meio aflito por aqui, não vou para frente. Senhor, estou orando certinho, estou sendo fiel, guardando a tua palavra, a coisa não está dando certo. Mas o homem que teme o Senhor ora. E ele vai dizer lá no 17, eu já estava perturbado. Aí eu fui para o santuário. Você quer saber a tua situação espiritual? Vai para o santuário. Vai falar com Deus, que lá Deus vai abrir os teus olhos. Lá Deus vai mostrar o que é real e o que não é real, quem serve a Deus e quem não serve. Ele disse, eu entrei lá no santuário, lá no 17 está dito, eu entrei no santuário, aí Deus me fez entender o fim dessa gente. Sabe onde é que eles estão? Na prosperidade deles, num caminho escorregadio. Eles caem num de repente. Aí quando Deus abre a visão dele, ele vai dizer lá no 28, porque isso aqui é assunto da lição aqui. Para mim, Asaf, o bom é eu ficar perto de Deus, para anunciar as obras dele. E ele vai dizer, sabe uma coisa? A quem eu tenho no céu? Além de ti. E na terra, não há quem eu deseje fora de ti. Irmão, você tendo Deus na terra, o céu é teu. Por isso não dá para deixar do Criador, viu? Mesmo na hora pegada, naquela hora difícil, meu irmão. Tem a hora que você sofre o prejuízo presente. Meu Deus, mas por que o carro vai bater nessa hora? Por que vai furar também o esterpe? Jesus, eu estava indo para o culto. Meu pai, mas agora não podia ficar empregado. Por que essa doença me pegou? O conselho é, não questione a soberania de Deus. Nada de porquê, mas para quê? Digo, Jesus, onde é que tu precisa dessa experiência minha? Certo? O prejuízo pode ser presente, irmão. Mas o futuro é de paz. Xaracalamantura calabassuri. O futuro é de paz. Ninguém que teme a Deus fica no prejuízo futuro. O futuro é de paz. Isso é confirmação bíblica. 37 é um verso muito citado para comemorações de homens de Deus. Quando diz assim, nota o homem íntegro, sincero. Considera o que é reto, direito, justo, porque o fim desse homem vai ser de paz. Viu, irmãos? O fim desse homem é de paz. É um fim glorioso. Por isso, irmão, vale a pena temer o seu Criador, porque a bênção é para ti, é para a tua família, é para os teus filhos, é para a tua esposa, é para a tua finança. Aí pode já levantando a mão e cantando. A vitória é nossa. E é mesmo. Não tem como dar errado.
Existem caminhos momentâneos que a gente fica assim meio, né? Cheio de indagações. Jesus, mas por que isso me sucede? Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o que precisa ser ajeitado na sua e na minha vida. Eu só estou aqui, irmão, nesse púlpito aqui, porque o Senhor nunca aliviou a vara. Não, Senhor. Eu já era para estar fora daqui há tempo, irmão. Alguma vez eu quis correr da obra, mas Ele pegou e moeu de pau, irmão. Você imagina um alemão quebrado, vocês estão olhando para ele. Irmão, mas Deus pegou, deu cada sumanta que você não imagina. Sabe o que é que eu faço hoje? Levanta a mão e diga obrigado, Jesus. Tem 2 versos no Salmo 119 que é imprescindível, glorioso. 67 e o 71. Salmo 119, versos 67 e 71. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora, agora eu estou de olho na tua palavra. E o 71 ele vai dizer, foi-me bom ter sido afligido, pegado, para eu aprender os teus estatutos. Jesus está falando contigo? Está ou não está? Oh, o Espírito Santo fala com nós, irmão. Deus está aqui mesmo, meu querido. Espírito Santo é bem-vindo, sim, por aqueles que anelam a presença dEle. Oh, Espírito Santo glorioso, amigo inseparável, que ensina, que consola, que instrui. Oh, Espírito. Preguei uma vez aqui, o motorista, né, habilitado. Aquele que diz, ó, esse é o caminho, viu? Não fica pegando esquerda nem direita. Segue aqui, ó. Glória a Deus, irmão, estou sentindo uma glória, porque... Mas aqui está, irmão, as promessas de Deus para a família. Um pouquinho mais na frente ali, tem tanta coisa boa para dizer, mas eu tenho um minutinho. E nessa noite, depois, pastor Adriano, o senhor me permite eu fazer uma oração. Vou fazer uma oração por gente aqui que precisa de uma intervenção de Deus. Você está passando por uns caminhos na tua família que tu não está entendendo. E o Espírito Santo está dizendo assim, entra lá no santuário, vai para um particular comigo que eu vou te fazer entender. O porquê? Tem situação financeira sendo amarradas. Não vai. Está empacado. Tem situações aqui, irmãos, de filhos, que você não está compreendendo o teu menino e a tua menina. Casais que estão se estranhando. Existe um movimento meio estranho. E o Espírito Santo me manda dizer, entra no teu aposento, vai para o santuário, que lá eu vou te fazer entender o que é preciso ser feito. Depois nós vamos orar. E Jesus vai te abençoar, e vai mesmo. Vai te esclarecer muita coisa. Porque há a promessa de bênção para o homem que respeita a Deus. Fala justamente da referência. Aqui diz assim, ó, para quem são as promessas de Deus? Tem condicionais, é claro que tem, imagina. Quem é que vai receber alguma coisa de Deus se não crê? Mas só crendo não é suficiente, tem que confiar. Certo? O 10 e 35 de Hebreus, o versículo, é uma pérola das Escrituras. 10 e 35 de Hebreus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Uma grande. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Fica firme. Mesmo irmão, que se levanta aí, ondas movidas por ventos tempestuosos, mas quando tu desperta o mestre, ele vai mandar o vento ficar quietinho, e vai mandar o mar se acalmar, e você vai passar para o outro lado e alcançar a tua vitória. Todas as famílias são abençoadas por Deus. Claro, existe uma graça comum, todo mundo se usa de chuva, de sol, né? Ímpios, justos, recebem sol, chuva, frio, calor. No entanto,
As do Salmo 128 são promessas condicionadas. Aqueles que temem ao Senhor e andam no seu caminho. Existe a chamada graça comum. Todo mundo recebe. O assassino planta e colhe. O ladrão planta e colhe. O crente planta e colhe. Porque chuva e sol caem na cabeça de todo mundo. E o próprio Deus é tão maravilhoso que Jesus ele disse, ele não vai esconder sol de justo e injusto. Ele vai dar para todo mundo. Chuva e sol vai cair na cabeça de todo mundo. É uma graça comum. Agora, meu irmão, salvação, perdão, vida eterna, é só para quem teme a Deus, é só para quem entra pela porta chamada Jesus. Você entrou, amém? Entramos por essa porta gloriosa, então segura. Porque, irmão, ali tem 4 promessas de Jesus, no 10 e 9 de João. Esse verso é uma pérola das Escrituras. João 10 e 9, pastor, é uma pérola das Escrituras. Jesus ali disse, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, está garantido, está salvo. Mas não só salvo, ele entra, se protege. Ele sai, tem liberdade. E ele acha pastagem. Ele tem comida não só para corpo, mas para a alma também. Porque o maior problema da humanidade é o seguinte, tem muita gente se enchendo, se enturrando de pão e tudo aqui. Mas comida para a alma só quem tem é o nosso Deus. E isso faz parte da graça especial. É para aquele que respeita o Criador. Que está aqui, meu irmão, está dentro dessa igreja, está aqui. Mas ele saiu da porta para fora, ele anda como se melhor do que está aqui. Certo, irmão? O homem que teme ao Senhor, ele está naquela condição do Davi, do Salmo 16 e verso 8. O que é que o Davi diz ali? Eu tenho posto o Senhor na minha frente. Vou para o trabalho, Deus na minha frente. Estou fora de casa, longe da mulher, Deus na minha frente. Estou na escola, Deus na minha frente. Eu tenho posto o Senhor continuamente na minha frente, diante de mim. É por isso que Ele está do meu lado direito, onde eu me agarro. E aí eu não vacilo. Então, irmão, tem a graça comum e a graça especial. Deste modo, precisamos saber que o que é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Temer a Deus tem muito significado na Bíblia. Nesse estudo destacaremos 2, o sentimento de reverência e respeito, que eu já falei disso, e o desejo de agradar a Deus, e esse desejo deve ser voluntário, irmão. O Senhor não quer ninguém na corrente. Tem 3 tipos de cãozinho. Tem um fura-saco, o vira-lata. Ele tem liberdade, mas não tem lei. De vez em quando ele vira comida de urubu. Tem um que é só na corrente, porque soltou, meu irmão, ele faz xixi dentro de casa, ele não sabe mais quem é o dono. Só na corrente. Ele tem lei, mas não tem liberdade. Mas tem um que a dona diz assim, para dentro ele vem, para fora. Só segue o dono. Esse tem a lei da liberdade. Deus quer que cada um de nós não tenhamos medo, mas medo, respeito, medo, reverência. Deus quer crentes que o temem, que o reconheçam como Senhor, como Criador do céu e da terra, que chega no final do dia, vai lá e diz, papai, eu só estou aqui porque tu existe. Ele levanta de manhã e pega a rotina do seu trabalho, Senhor, eu não sei andar sozinho, vem comigo. De vez em quando eu digo assim, Jesus, eu não sei andar sozinho. Eu ficar longe de ti, eu estou pecando. Então, por favor, fica do meu lado aqui. É verdade, irmão? E Deus quer que nós o reverenciamos, o tememos, mas que o sirvamos agradavelmente. Como podemos agradar a Deus e receber as suas promessas? Alguns textos bíblicos nos ajudam, e tem uma série deles. Um pouquinho mais abaixo, promessas de Deus, que são as pessoais, para a família e as nacionais. Nós comentamos sobre isso. E agora, encerrando, lá mais à frente diz, mais promessa. Promessa de Deus tem como objetivo a remissão do ser humano. Indiscutivelmente, né? Uma das maiores promessas. Os irmãos são conscientes disso aqui, irmão. Jesus fez uma obra espetacular. O que a lei não conseguia fazer, matando cordeirinho, pombinho, só escondia
Só escondia pecado, ela só cobria pecado. Coitado do sangue dos animais, era só para tapar furo. Só para tapar aqueles pecadinhos. Mas a Bíblia diz assim, 1 João 1,5, Deus é luz. Não há nele escuridão alguma. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho, Ele não só cobre, Ele tira os pecados. O sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. A obra de Jesus, pastores, é tão gloriosa, que ela veio tirar o veneno da antiga serpente, o aguilhão da morte que nos prenderia eternamente no inferno. A obra de Jesus, a promessa, a grande promessa de Jesus, é que nós que estávamos já condenados, havia uma nota promissória assinada contra nós nas suas ordenanças. A morte de Jesus, a obra de Jesus é essa, é rasgar isso aqui, cravar na cruz e dizer assim: meu filho, já tirei o anzol da boca, tu está livre para nadar, tu está livre para ir para o céu será a tua pátria, e cemitério não é morada para ti, eu vou te arrancar de lá. Não é isso que a Bíblia diz, pastores? Oh, promessa gloriosa, né? A promessa de redenção, de resgate. Aquele texto fabuloso de 1 Coríntios 15, para nós orar. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória? O anzol, o aguilhão da morte, é o pecado. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Paulo diz no 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, irmão Jair, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Promessa de salvação, Mateus 1:21. A Virgem dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Jesus, porque livrará o seu povo dos seus pecados. A promessa do Espírito Santo. Vai vir o Consolador e Ele vai guiar vocês em toda a verdade. A promessa do batismo. Dizendo, a promessa diz respeito para vocês, para os filhos de vocês e para todos quanto o Senhor chamar. A promessa da cura divina, Ele verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A promessa da paz interior, deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a paz do mundo. Crede em Deus e crede em mim. A promessa, meus irmãos, da verdadeira prosperidade. Mas buscai primeiro, 6:33 de Mateus, mas buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas de comida, de bebida, e de calçado, e de paz vos serão acrescentadas. A promessa da verdadeira prosperidade, a promessa de uma velhice feliz futura. Os velhos, na sua velhice, vão dar fruto, serão viçosos e florescentes, para dizer que Deus é direito, é reto, é justo. A promessa, irmãos, de segurança no mundo inseguro. O Salmo 91, verso 1 está aqui. O que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente descansará. E eu vou dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, e é a minha fortaleza, e nele eu vou confiar. A promessa da segunda vinda, de Atos 1:11. Por que estás olhando para esse, que foi recebido agora em cima no céu? Do modo como visto, e ele vai vir para buscar você. A promessa da nossa entrada no céu, de Filipenses 3:20. A nossa cidade está no céu. Quem tem cidade no céu já aqui? A nossa cidade está no céu. Paulo está dizendo aqui, ó.
A nossa cidade está no céu, donde aguardamos, irmão Jairo, o Senhor, que vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Fique de pé, querido, para nós orar. Enquanto você está de pé, nós temos a conclusão dessa lição dizendo: bendito é o homem que confia no, todos juntos, e cuja confiança é, porque será como? Você que está com a lição aberta. Como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto.